Antes de iniciarmos a oração, quero te convidar a abrir o coração e refletir sobre a grandeza de Deus. Muitas vezes, chegamos diante do Senhor com pressa, sem realmente parar para ouvir a sua voz. Mas a oração verdadeira começa com a palavra. É quando nos silenciamos para escutar o que o Pai tem a nos dizer que nossa alma encontra descanso. Assim como a chuva rega a terra seca, a presença de Deus rega o coração cansado, e é nesse lugar de entrega que somos fortalecidos. Pense nisso. Em meio às maiores dores e tragédias da vida, há aqueles que, em vez de sucumbirem ao desespero, escolhem erguer os olhos para o céu e declarar que ainda confiam no Senhor. Foi o que aconteceu na história de um homem que, diante de perdas inimagináveis, decidiu levantar um cântico que ecoa até hoje. Nas trevas do sofrimento, nasceu um hino que atravessou gerações. Sou feliz com Jesus. Talvez você já tenha ouvido ou até cantado. As palavras dizem: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Esse louvor não carrega apenas uma melodia, mas um testemunho de fé. Ele nasceu de lágrimas transformadas em esperança. Se você crê que Deus transforma a dor em canção, escreva nos comentários: Glória a Deus. Esse hino tão poderoso nasceu da vida de Horatio Spafford, um homem do século XIX que parecia ter tudo para viver em tranquilidade. Ele era advogado, empresário de sucesso, respeitado na sociedade e, acima de tudo, um cristão devoto. Sua vida parecia sólida, estável, segura, até que as provações chegaram como ondas violentas. Primeiro, perdeu seu único filho de apenas 4 anos para uma febre escarlatina, uma dor que só quem é pai ou mãe pode imaginar. Mesmo em lágrimas, escolheu permanecer firme em sua fé. Mas as tragédias não pararam aí. 2 anos depois, em 1871, o grande incêndio de Chicago destruiu boa parte de seus investimentos e propriedades, trazendo perdas financeiras imensas. No entanto, em vez de mergulhar em autopiedade, ele e sua família abriram suas portas para ajudar outros que também haviam perdido tudo. Que lição para nós! Muitas vezes, em meio às nossas dores, esquecemos que o sofrimento também pode nos tornar mais sensíveis às necessidades do próximo. Horatio e sua família escolheram servir em vez de reclamar. Escolheram compaixão em vez de amargura. E foi essa fé prática, viva e cheia de amor, que sustentou o coração dele até o momento mais difícil, que ainda estava por vir. Se você acredita que Deus pode transformar tragédia em testemunho, declare nos comentários: eu creio no poder de Deus. Ainda tentando se reerguer após tantas perdas, Horatio planejou uma viagem com sua esposa Ana e suas 4 filhas para a Europa. Seria um tempo de descanso, cura e também de renovação espiritual. No entanto, questões de trabalho o obrigaram a permanecer alguns dias em Chicago, e ele enviou a família adiante, prometendo encontrá-las em breve. O que parecia apenas um atraso se transformaria na maior dor de sua vida. Em novembro de 1873, o navio que levava sua esposa e filhas colidiu com outra embarcação em pleno Atlântico. Em apenas 10 minutos, a embarcação afundou. Mais de 200 pessoas perderam a vida, incluindo as 4 filhas de Horatio. Ana, sua esposa, foi encontrada inconsciente, agarrada a um pedaço de destroço, mas sobreviveu. Imagine a cena do outro lado do oceano. Horatio recebeu um telegrama de sua esposa, com apenas 2 palavras que cortavam a alma: salva, sozinha. A dor de um pai
que perde todos os filhos de uma só vez, é indescritível. Ao embarcar no navio para encontrar Ana, o capitão lhe mostrou o local exato onde suas filhas haviam perecido. Foi ali, em alto mar, sobre as águas que guardavam a memória de suas meninas, que Heracho escreveu as primeiras palavras de um cântico que atravessaria gerações. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Se você sente que mesmo em meio às ondas da vida, Jesus é teu refúgio, escreva nos comentários: Jesus é minha paz. Essas palavras não nasceram em um momento de vitória, aparente ou de celebração, mas no cenário mais sombrio que um coração humano pode enfrentar. O hino It is Well with My Soul não é fruto de uma fé superficial, mas de uma confiança enraizada em Cristo. Heracho não escreveu para se consolar com frases vazias, mas porque havia experimentado uma paz que não dependia das circunstâncias. É a mesma paz de que o apóstolo Paulo fala em Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Essa paz não se explica com lógica humana. Ela não se encontra no dinheiro, na fama ou em explicações racionais. Ela só pode ser recebida como presente de Deus. E aqui está o mistério. Em meio à dor, Heracho não se perdeu. Ao contrário, permitiu que o Senhor transformasse sua tragédia em testemunho. Sua alma escolheu confiar, mesmo sem respostas. Isso nos ensina que paz verdadeira não é a ausência de tempestades, mas a presença de Cristo em meio a elas. Quando o barco da vida balança e as ondas ameaçam nos afogar, ele continua sendo o ancoradouro seguro que não se move. O mundo pode olhar e não compreender, mas quem experimenta essa paz sabe que ela é real, profunda e sobrenatural. Se você crê que só Jesus pode trazer paz em meio às maiores tempestades, escreva: Ele é minha âncora. A história de Heracho é um lembrete poderoso de que nossa fé não deve se apoiar nas circunstâncias mutáveis da vida, mas na imutável fidelidade de Deus. Ele poderia ter se fechado na amargura, questionando o porquê de tamanha dor. Poderia ter decidido abandonar sua fé, acreditando que Deus o havia esquecido. Mas, em vez disso, escolheu crer que o Senhor ainda era bom, mesmo quando tudo ao redor gritava o contrário. Isso mostra que confiança verdadeira não é resultado de uma vida sem problemas, mas de uma decisão diária de olhar para Cristo e não para as ondas. É fácil louvar a Deus nos dias ensolarados, mas o verdadeiro testemunho se revela quando conseguimos adorá-lo no meio da noite mais escura. Quando declaramos: está tudo bem com a minha alma, não significa que não sentimos dor, mas que reconhecemos que nossa vida está segura nas mãos daquele que nunca perde o controle. Isso é fé autêntica. Não negar a dor, mas afirmar que Jesus é maior do que ela. O testemunho de Heracho continua ecoando, porque foi escrito não apenas com tinta, mas com lágrimas, dor e esperança renovada. Ele nos mostra que quando confiamos no Senhor, até as maiores perdas podem se tornar sementes de consolo para outras vidas. Se você confia que Deus transforma a dor em testemunho, declare nos comentários: glória a Deus pela sua fidelidade. Muitos de nós carregamos feridas profundas, algumas visíveis e outras escondidas no coração. Pode ser a perda de alguém querido, uma traição inesperada, um sonho que nunca se realizou, ou uma batalha diária contra a ansiedade, o medo e a insegurança. Talvez você esteja lendo estas palavras em silêncio, mas por dentro clamando por paz.
E é exatamente aí que a mensagem de está tudo bem com a minha alma se torna viva. Não porque o problema desapareceu, mas porque aprendemos a descansar no Deus que prometeu nunca nos abandonar. Em João 14:27, Jesus disse: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essa promessa é um presente para todo aquele que crê. O mundo oferece uma paz passageira, baseada em circunstâncias, mas a paz de Cristo permanece firme, mesmo quando o vento sopra mais forte. Quando entregamos nossa dor a Ele, descobrimos que Sua presença nos sustenta de maneiras que jamais imaginaríamos, assim como Herachô encontrou consolo ao declarar sua confiança no meio da tragédia. Nós também podemos erguer nossas vozes e dizer: Senhor, eu confio em Ti, mesmo sem entender. É essa fé que se torna testemunho, que inspira outros e abre espaço para milagres acontecerem em nossa vida. Se você crê que Jesus é a sua paz em meio às tempestades, escreva nos comentários: Amém. Senhor é a minha paz. Muitas vezes pensamos que fé é nunca sentir medo, nunca chorar ou nunca vacilar. Mas a fé verdadeira não ignora a dor. Ela atravessa a dor com os olhos fixos em Deus. Lembre-se de Pedro, que andou sobre as águas enquanto olhava para Jesus. Mas quando se distraiu com o vento e as ondas, começou a afundar. Mesmo assim, Cristo estendeu a mão e o segurou. Isso mostra que até quando vacilamos, o Senhor continua pronto para nos levantar. A fé não é ausência de fragilidade. É escolher segurar firme na mão de Deus, mesmo quando o coração treme. Em Hebreus 10:23, está escrito: Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Essa fidelidade é o que sustenta nossa jornada. Quando as circunstâncias gritam que não há saída, a voz do Senhor sussurra: Eu estou contigo. Quando a mente diz que é impossível, a palavra declara: tudo é possível ao que crê. Talvez você esteja cansado, sem forças para continuar, mas saiba que é justamente no seu limite que a força de Deus se manifesta. Ele não pede perfeição, pede rendição. Ele não exige que você seja invencível, mas que confie em aquele que nunca perdeu uma batalha. Se você confia que a mão de Deus te sustenta, mesmo nos dias mais difíceis, declare nos comentários: Glória a Deus. A vida nos apresenta tempestades inesperadas, perdas repentinas, diagnósticos que abalam, relacionamentos desfeitos ou portas que se fecham quando mais precisamos. Em momentos assim, o coração humano tende a perguntar: onde está Deus? A resposta não está na ausência de dor, mas na certeza de sua presença constante. Isaías 4:1 e 10 nos lembra: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Essa promessa não foi feita apenas para um tempo antigo, mas é viva para hoje. O Senhor não nos garante uma vida sem desafios, mas assegura que não enfrentaremos nada sozinhos. E quando confiamos nessa verdade, começamos a enxergar cada lágrima como uma semente de esperança que Ele transformará em fruto de vitória. As ondas podem até nos cercar, mas não afogarão aquele que está firmado na rocha. O fogo pode até queimar ao redor, mas não consome quem anda de mãos dadas com o Criador. Lembre-se, a mesma voz que acalmou o mar na Galileia é a que pode trazer calma à sua alma hoje. Não é o tamanho da tempestade que determina seu fim, mas a grandeza do Deus que está no barco com você. Se você crê que Deus está no controle do seu barco, comente agora: eu confio no Senhor. Quando entendemos que Cristo é o nosso
refúgio. Descobrimos que até os momentos de dor podem ser transformados em testemunhos poderosos. O apóstolo Paulo, mesmo preso, conseguia escrever cartas cheias de esperança e encorajamento. Ele compreendia que sua força não vinha das circunstâncias, mas da presença de Deus. Da mesma forma, Heraclius, em meio à perda irreparável, encontrou inspiração para escrever palavras que ainda hoje ministram aos corações. Isso nos mostra que nossas lutas não são em vão. O que você enfrenta pode ser justamente o que Deus usará para alcançar e curar outras vidas. É por isso que Romanos 8:28 afirma: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, menos até mesmo as que nos fazem chorar, estão sob o domínio do Senhor. Ele pode transformar fracassos em lições, feridas em fontes de compaixão e derrotas em degraus de vitória. O inimigo pode tentar usar a dor para destruir, mas Deus a usa para fortalecer e moldar. Quando o coração se submete ao oleiro, cada pedaço quebrado é restaurado e se torna parte de um vaso ainda mais precioso para a sua glória. Se você crê que Deus transforma a dor em vitória, declare nos comentários: Deus é fiel. Chegamos ao momento de oração, onde colocamos diante do Senhor tudo aquilo que carregamos. Feche seus olhos e abra o coração. Senhor Jesus, eu reconheço que sem Ti nada posso fazer. Entrego cada área da minha vida em Tuas mãos, meus medos, minhas dores, minhas incertezas e até mesmo os sonhos que ainda não se realizaram. Eu declaro que confio em Ti, mesmo quando não compreendo o caminho. Renova as minhas forças como a águia. Fortalece a minha fé para que eu não desista e guarda meu coração em perfeita paz. Espírito Santo, guia os meus passos. Dá-me sabedoria para escolher segundo a Tua vontade e ensina-me a descansar na Tua graça. Que a minha vida seja um reflexo da Tua presença. Que minha boca proclame palavras de esperança e que meus atos revelem o Teu amor. Eu declaro em nome de Jesus que nenhuma arma forjada contra mim prosperará e que toda a seta do inimigo cairá por terra. Senhor, toma conta do meu hoje, do meu amanhã e do meu futuro eterno. Obrigado, porque a Tua graça me basta e o Teu amor me sustenta todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração falou com você, escreva nos comentários. Amém. Eu creio na vitória.